Então, dando continuidade às nossas atividades do dia, eu gostaria de apresentar o professor Dr. Wagner Batista dos Santos. Bem, pelo bate-papo, eu acho que vocês já entenderam que é o cara da coordenação, né? Da química de coordenação. Ele tem bastante trabalho, agora, se eu não me engano, fazendo com rutênio, com células solares também. Ou seja, Wagner, se vocês entrarem, vocês têm muito trabalho e bastante identificado, né? Ele tem, então, experiência com a química de coordenação. Eu acho que é um cara próprio para falar desse tema, né? Professor Wagner, muito obrigado pelo aceite e boa apresentação. Eu que agradeço, Daniel, pelo convite, tá? É uma oportunidade, muitas das vezes, da gente trazer aquilo que a gente trabalha dentro do laboratório, né? O que a gente está fazendo aí nos últimos anos. Eu tenho, realmente, professor Daniel tem razão, eu trabalhei, quero voltar, Daniel, porque, assim, eu fui jogado sabe, eu fui jogado num redemoinho e aí, de repente, quando eu vi, eu estava fazendo algo que não era efetivamente aquilo que foi o objetivo da minha dissertação de mestrado e da minha tese de doutorado, né? Tudo foi uma congruência para trabalhar com atividade e aplicação biológica. Uma professora hoje, né, no Instituto de Biologia de Goiânia, a professora Elisângela, ela é que pegou um material meu para poder fazer alguma aplicação de atividade antumoral e a coisa foi. E aí eu acabei entrando nesse meio, né? E assim, é uma situação em que a gente estuda demais, além daquilo que normalmente a gente estuda para poder desenvolver a química de coordenação. Eu tive que estudar ainda mais ainda para poder trabalhar com a preparação de novos ligantes, não só os comerciais, porque você vai buscar ligante comercial aí e todo mundo já tem já a inserção em metais de transição. Mas, então, a gente resolveu partir por essa linha, né, de preparar os novos compostos a partir de ligantes também preparados dentro do laboratório, com os professores parceiros. Então, assim, a gente tem crescido nessa área, né? Mas hoje, mesmo porque para não abrir demais aquele leque, né? Eu resolvi fazer uma síntese daquilo que normalmente a gente está desenvolvendo hoje. Quero voltar de novo, o Bruno tem toda a razão, a área de aplicação para geração de energia é algo que a gente o país precisa, né, tem potencial para isso, é algo que eu quero retornar, mas eu estou retornando aos poucos, tá? Bom, então, antes de iniciar, né, eu já tinha falado com os meninos da graduação, daquela apresentação do curso, né, que eu ia destrinchar mais alguma coisinha, mas não rápido, né, a ideia não é colocar aqui meu currículo e mostrar, não. Minha ideia é só mostrar minha formação, né, mostrar de onde eu vim, né. Então, eu fiz graduação na Universidade Federal de Uberlândia, fiz mestrado lá também. Então, vocês podem perceber aí que eu entrei em 1994, não tinha nem internet direito, tá? Formei em 99, entrei no mestrado também no mesmo ano, 99 até 2001, e depois eu parti para fazer o doutorado em ciências na Universidade Federal de São Carlos, né, com o título de ciências com ênfase em química inorgânica. Aqui, atualmente, na UFMT, eu trabalho com síntese, né, preparação e caracterização e estudos biológicos de compostos de coordenação, especificamente com os metais cobalto, níquel, rutênio e ródio. O ródio eu deixo ele guardado, porque ele é muito caro, mas eu tenho alguns compostos de ródio também. Com ligantes heterociclo nitrogenados, eu também estou introduzindo agora alguns ligantes, alguns aminoácidos como ligantes. Então, como a característica dos nossos ouvintes, né? Você tem aí uma quantidade grande de alunos da graduação,
eu queria iniciar essa conversa com a gente, essa conversa com eles, com vocês, né? Falando um pouquinho de metais de transição, né? Porque, assim, o Bruno comentou aí das aplicações do lítio, né? Das aplicações aí na bateria, né? Que é uma aplicação tecnológica interessante, né? Mas, muitas das vezes, a gente não enxerga metal de transição com outro tipo de aplicação que não seja ele no estado de oxidação zero. Ou seja, naquela forma meio metálica, ou no mais tardar numa forma de óxido, alguma coisa nesse sentido. Normalmente a gente não tem o público em geral não tem essa ideia de aplicação, né, da interação desses metais de transição com outros compostos orgânicos. Às vezes, esses metais de transição, inclusive, estão dentro do nosso organismo, fazendo parte de vários sistemas enzimáticos que têm uma ação biológica extremamente importante, tá? E, normalmente, pessoal, quando a gente fala de metal de transição, de metais, a gente pensa em duas coisas. A mineração, e aí a gente lembra, quando fala da mineração, a gente lembra de Brumadinho, a gente lembra da Vale, dos problemas relacionados do processo de mineração. Agora há pouco, eu vi algumas reportagens falando do processo de extração do ouro, que é uma mineração, ou seja, a gente vê que esse processo, apesar de ser economicamente muito importante, de extrema importância, ele causa, né, um problema sério ao meio ambiente, né? E a outra parte que os metais de transição aí, os metais de forma geral, né, são utilizados é na metalurgia, né? E aí, quando a gente fala da metalurgia, a gente lembra de quem? Ouro, latão, alumínio, ferro, prata, bronze, o aço, né? O ouro está nas joias, né? Semijoias, o tal do ouro branco, do ouro amarelo, do ouro 18, 24, enfim. São peças de adorno, né? Que tem alto valor. A gente também pensa em quê? A gente também pensa hoje, para quem está construindo, né? Nós estamos, eu e minha esposa, a gente está no processo aí de construção, a gente está correndo atrás aí justamente dessa parte de ferragem, é muito caro, está muito caro. Mas está aí nos vergalhões, aí no aço, né? Na construção civil, na construção, na indústria automobilística, enfim. Nós também temos a parte aí do alumínio, né, das latas de alumínio e de todo o processo ou de todos os produtos e utensílios utilizados a partir do alumínio, é muita coisa também, tá? A gente também vê essas peças de latão, de cobre, né, utilizado muito em indústrias indústrias hidráulicas, usada também na indústria automobilística. Então, normalmente, quando a gente faz a observação de metais, incluso aí os metais de transição, a gente tem esse tipo de pensamento, né? A gente vislumbra aquilo que normalmente aparece mais para a gente. Aqui eu estou trazendo uma tabela periódica que é muito geral, e eu achei muito didática essa tabela, e é algo que, como a gente está no curso de licenciatura, talvez a gente possa começar a introduzir, né? Que é mostrar os metais aqui e os vários outros elementos da tabela periódica com as suas principais aplicações. E aí, especificamente, a gente pode olhar que para os metais de transição, que estão ali, né, compreendendo o bloco B, né? A gente tem também a utilização, né, mais comum, aquela que normalmente as pessoas têm mais acesso, aquilo que normalmente a gente vê, né, a fabricação aí de próteses, né, próteses humanas, utilização para cunho, né, para poder fazer moeda, né, para, por exemplo, para fazer, muitas das vezes, pastas, né, óxidos, por exemplo, de zinco, você tem aí muitas pomadas, né, está ali na constituição de muitas pomadas antimicrobianas, né, o próprio zinco para telhado. Então, essa utilização mais comum,
né, mais trivial, mais cotidiana, e que normalmente a gente tem mais contato, né? A gente tem mais, a gente observa mais. Mas tem toda uma outra química relacionada justamente a esses elementos, quando eles não estão no seu estágio de oxidação zero, ou seja, quando eles não estão na sua forma metálica, né? Não são apenas essas aplicações, tá? A gente tem várias outras aplicações e ao longo dessa palestra eu vou mostrar para vocês que essas aplicações às vezes são muito tecnológicas, tá? Então, tudo começou inicialmente aí com Diebar, né? Trabalhando aí com tintas, e ele isolou a primeira tinta aí, que é o azul da Prússia, que é um pigmento que normalmente os soldados prussianos usavam para tingir ali os seus uniformes. E, na realidade, era esse pigmento, que é o hexacianoferrato, nada mais é do que um sistema complexo, que é um composto de coordenação em que você tem ali o átomo de ferro circundado ali por átomos ou por íons cianeto, né? Então, só que em 1704 ninguém tinha essa noção de que esse material era dessa forma, né? Hoje a gente tem formas de fazer essa caracterização, mas naquela época não, né? Utilizava-se muito e ainda hoje se utiliza vários metais de transição, né, extraídos, né, com essa função de tingimento. Foi só em 1800, né, por volta de 1800, 1900 ali, que dois químicos, o Alfred Werner e o Jorgensen, que começaram justamente a trabalhar com compostos de cobalto, tá? Pensando justamente nessa questão das cores. E teve uma controvérsia grande ali, entre os dois que eram contemporâneos ali. Ali gerou um fight, uma briga, né? A gente fala que é briga, né? Mas não é aquela briga na concepção da palavra, né? O cara ninguém pegou um no pescoço do outro. Mas gerou-se ali um conflito entre como que se dava a organização desses elementos para a formação desses compostos de cobalto, né? O Werner, só para a gente ter um parâmetro, o Werner é o pai da química de coordenação. Foi a partir dele que se começou a pensar os metais de transição de forma diferente, tá? Então, aqui eu tenho as duas formas de representação dos dois pesquisadores. O Jorgensen, ele achava que amônia e cloro estavam todos ligados por ligações covalentes simples, e somente 3 amônias estavam diretamente ligadas aos átomos de cobre. Werner já achava que, né, você tinha ali um arranjo espacial de forma que esses átomos de amônia, né, os átomos de nitrogênio, mas as moléculas de amônia não estavam covalentemente ligadas à estrutura do cobalto num arranjo espacial adequado, num arranjo espacial simétrico ali. E que, na realidade, o cloro, tá, ele servia única e exclusivamente como contraíon. Então, naquela época, se trabalhava com sais complexos. Hoje a gente sabe que aqueles sais de cloreto de ferro, cloreto de cobalto, de níquel, né, de cobre, próprio sulfato de cobre, na realidade, eles representam um sistema complexo. É um sal complexo em que você tem, ao invés da amônia, você tem ali moléculas de água circundando a estrutura, circundando o átomo desses elementos, né? E você pode perceber, na hora que você pega esses sais, todos eles têm uma certa coloração, tá? Então, essa coloração vem em função justamente dessa coordenação de moléculas de água ali. Então, não é bem um sal na concepção como a gente observa no cloreto de sódio, por exemplo. Não é bem aquele sistema. Você tem ali a água covalentemente ligada à estrutura do metal. Então, eu coloco aqui até um dizer aqui do Kaufmann,
que a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente olha essas estruturas, né, e pensa, isso é muito trivial, é simples. Só que nós estamos falando em 1893, 1883. Você não tinha difração de raio-x, você não tinha espectroscopia de massa, você não tinha espectroscopia no infravermelho, você não tinha espectroscopia direito. Então, o que eles observaram é muito, muito relevante. Então, o Kaufmann, aí no jornal educacional de química, né, Journal Chemical Education, né, ele fala que olhar o trabalho de grandes homens do passado à luz do conhecimento moderno, né, talvez diminua as suas conquistas, mas não é assim que a gente tem que olhar o trabalho desses dois. Né? A gente tem que preservar a perspectiva histórica e saber que eles estavam sendo limitados estavam sendo limitados pela tecnologia. Não existia tecnologia naquela época. Bom, quem acabou saindo vitorioso dessa controvérsia foi Werner. Tá? Então, Werner, ele... Deixa eu arrumar aqui. Bom, Werner, né, ele trabalhou ali com precipitação seletiva, usando aqui a química básica, né, a analítica básica, né? Então, ele fez ali a precipitação do cloreto com prata. E se a gente voltar aqui, vocês vão perceber que... deixa eu voltar. Se a gente voltar aqui, vocês vão perceber que o cloreto aqui está ligado covalentemente à amônia. Então, nunca que eu poderia precipitá-lo com prata, como o Werner precipitou. E vocês podem perceber que com a mesma composição química, ou seja, cobalto, cloro e amônia, eles tinham complexos com cores diferentes. É claro que você tem aí quantidades de amônia diferenciada, mas... né, a composição química, cobalto, cloro e amônia era a mesma. E você tinha compostos aí de colorações diferentes, e isso Werner conseguiu explicar bem, né, mostrando aí uma precipitação seletiva, indicando como que esse cloro está ligado à estrutura do cobalto. E aí eu tenho duas estruturas, né, partindo das definições de Werner, ele inclusive começou a trabalhar a questão de isomeria, né? Então, a gente tem hoje todo um rol de nomenclatura, de teoria relacionada somente a compostos de coordenação, né? Nós também temos isômeros geométricos, isômeros óticos, isômeros de posição. Tá? Então, a química, que a gente tem aquela noção, né? A população em geral tem a noção de quando a gente fala de metais de transição, ele já imagina o vergalhão que ele vai usar na obra dele, ele imagina a panela que ele tem lá na casa dele. Tá? Na realidade, a gente tem um olhar um pouquinho mais diferente, né? A gente vê que esses materiais podem dar origem a compostos interessantes aí que podem ser trabalhados. E aí, pensando nisso, nessa tabelinha aqui, né, eu não sei como é que estão esses alunos, mas eu trabalhei a bioquímica esse semestre. Nessa tabela periódica, eu estou mostrando quais são as composições dos elementos principais e traço que é encontrado dentro do ser humano. E vocês podem perceber que eu tenho vários metais aqui. Vanádio, cromo, manganês, ferro, cobalto, níquel, cobre, zinco, molibdênio, até tungstênio a gente encontra dentro do organismo. É claro que esses elementos estão numa condição traço, ou seja, uma quantidade muito, muito, muito pequena. O excesso desses elementos, ele pode causar algum tipo de dano ao funcionamento do organismo da pessoa. Mas eles estão lá. Olha aí um exemplo. Esse daí é um composto de cobalto, é conhecido como vitamina B12, tá? Ela é responsável pelo funcionamento do cérebro, tá lá no sistema nervoso, formação de glóbulos vermelhos, né? Regula a síntese do DNA, você encontra em vários alimentos, carnes, ovos, leites, verdura.
E você tem aí que ingerir em torno de 2 a 3 microgramas diárias, tá? De um sistema que, para a gente, quando eu bato o olho no orgânico, quando a gente olha isso daqui, eu penso num composto de coordenação, em que eu tenho cobalto coordenado a átomos de nitrogênio. Essa estrutura aqui a gente chama de sistema porfirínico. Olha um outro exemplo aqui, ó, tá? Essa célulazinha abaulada, né, é conhecido como hemoglobina. Tá aí a hemoglobina, ó. Eu tenho ali as partículas M, né? E aí, especificamente dentro dessa M, um sistema proteico tetrâmero, né? Que são 4 proteínas aqui com conformações espaciais diferentes, interagindo entre si, eu tenho lá, né, no centro dessa célula, desse sistema M, eu tenho um átomo de ferro, também ligado covalentemente a átomos de nitrogênio num sistema porfirínico. Tá? E é justamente esse átomo de ferro que faz o transporte de oxigênio através da minha corrente sanguínea. É um complexo. Tá? E normalmente o ferro, a coloração, ele vem muito em função dessa interação, dessa ligação entre o átomo de ferro e o átomo de nitrogênio nesse sistema porfirínico. Então, pensando nisso tudo, pessoal, o que é interessante para a gente que os complexos têm, né? Esses complexos de metais de transição têm, né? O que eu posso estudar? Ó, o Bruno já falou em atividade catalítica, ele pode ser utilizado na conservação de energia, né? Conservação, não, mas na conversão de energia, tem comportamento magnético, né? O cobalto tem comportamento magnético. Na geometria, você pode, na verdade, fazer estudo geométrico. Aplicações médicas, né? Tem muitas próteses aí cuja base é um metal inerte, né? Platina, tá? Também trabalhar a questão de cor. Muitas desses metais de transição são utilizados como base para dar para muitos pigmentos. Mas eu vou focar especificamente, tá? Em um desses aspectos. Então, só para a gente fazer um apanhado geral, ó, eu tenho aqui alguns trabalhos que foram publicados aí, né, pelo mundo, aí, envolvendo compostos de coordenação. Né? Aí eu tenho um trabalho nosso, esse aí é um trabalho de propriedade fotoquímica, né? Então a gente estava tentando investigar o potencial de metais de transição em fazer a fotoconversão de energia solar, né? Era um trabalho que eu estou tentando trazer ainda para o grupo, para a gente começar a desenvolver. Esse daí é um trabalho de interações não covalentes em catálise, né, de complexos metálicos, né? Que foca especificamente ali na catálise, né, no processo catalítico ali de transformações químicas, tá? Aqui é um trabalho com a perspectiva médica, né, de alguns compostos de coordenação, né, aplicações biomédicas aí relacionadas a esse trabalho específico está relacionado à contenção de micro-organismos, né, especialmente sistema bacteriano. Aqui, especificamente, um trabalho com rutênio como o DAI aí é conhecido como corante, né? Num processo de excitação e relaxamento, quando você incide luz solar, tá? Então, é um trabalho também que, invariavelmente, a gente acaba trabalhando. Eu comecei a voltar de novo nessa linha, né? Aqui, trabalhos, agora está muito em moda, né? Compostos compostos de coordenação utilizado como antiviral, né? Aqui, síntese e determinação de estrutura de compostos de cobalto, né? Para investigação de atividade citotóxica, também aplicada ao ramo biológico. Síntese, né, e caracterização, esse é um trabalho nosso que eu fiz com o professor Márcio,
né, do mestrado dele, que é a caracterização de um composto rutênio e a investigação de atividade leishmanicida, que é uma doença negligenciada hoje no país, tá? Então, voltando aqui, claro, você tem uma gama muito grande de possibilidades tecnológicas de utilização desses metais de transição. Mas eu vou focar só na atividade biológica hoje, mesmo porque senão a palestra da gente fica muito longa. Tá? Mas tem todas essas possibilidades, além daquela que o Bruno comentou. Tá? Então, dentro da atividade biológica que a gente foca, especificamente dentro do laboratório, a gente tem duas. Né? A gente trabalha com atividade antimicrobiana, então a gente faz testes, né, com bactérias, né? E aí eu vou explicar o porquê que a gente está fazendo isso. E também tem estudos de atividade antitumoral, ou seja, a gente trabalha usando compostos de coordenação para prevenir, inibir ou usar como quimioterápico no processo de tratamento de câncer. Também vou explicar por que a gente entrou nessa história. Por que eu caí aqui? Comecei com fotoconversão de energia e acabei caindo nessas duas áreas. Bom, quando a gente fala em atividade microbiana, né, primeiro a gente tem que pensar o desenvolvimento de novos antibióticos. Né? A gente sabe que a penicilina né, ainda é um dos antibióticos, ainda foi, né, um dos antibióticos mais utilizados pelo ser humano. Tá? Você tem classes aí de sulfanamidas também, né, que são desenvolvidas desde 1930, tá? Penicilina aí desde 1940. E qual é o problema da utilização desenfreada de antibióticos? É a possibilidade de criação de bactérias ou de superbactérias resistentes a esses antibióticos. Então, a gente tem aí, por exemplo, azitromicina, né? Hoje, todos esses, apesar de estar com a faixa vermelha, né, você não compra sem receita. Você tem azitromicina, você tem amoxicilina, você tem aí a própria penicilina, que são aqueles antibióticos de uso comum e que, na maioria das vezes, quando você faz uma consulta e está com uma certa infecção de origem bacteriana, normalmente, o que a pessoa faz, o que o médico faz? Ele vai lá e faz a receita de um desses antibióticos. Só que, se você, por exemplo, e é o que aconteceu bastante, né, nesse período de pandemia, se você, porventura, cai dentro de um laboratório, dentro de uma UTI, tá? E veja, você está entubado, que é uma ação extremamente invasiva, extremamente danosa para o teu organismo e uma fonte de proliferação de entrada de micro-organismo. Uma simples bactéria, tá? Ela pode ocasionar uma falência total do seu sistema, uma falência total do teu organismo, tá? Então, essa cefepima, que é essa daqui, que é essa maxipime, tá? É um antibiótico de quarta geração. Ele é vendido em torno de 2 gramas, né? E o preço dele é caríssimo, 10, 12 mil reais. E ele só pode ser administrado em ambiente hospitalar e quando o cara passou por todas as fases de aplicação de antibióticos. E a bactéria que ele está acometendo o corpo dele entrou em resistência. Essa é a última esperança do caboclo que está lá internado. Se ele não regredir, daqui é para o caixão. Me perdão da palavra. Aqui é caixão. Tá? Então, hoje em dia, com essa utilização indiscriminada de antibióticos, né, a gente está começando a criar cepas bacterianas cada vez mais resistentes, tá? De forma que a azitromicina, a amoxicilina não vai ser mais suficiente para combater esse sistema
bacteriano, essa superbactéria. E aí, então, é o que acontece, né? Você tem uma utilização desenfreada, você tem a utilização de muitos transgênicos, de muito medicamento para produção em larga escala de alimentos, né? De carnes, seja carne bovina, suína, né? De aves. Então, isso faz com que essas bactérias, que muitas das vezes saem, né, desse hospedeiro, né, que não é normal para a gente, se sofre uma modificação e acaba sendo incorporada, ela já vem com uma super resistência a esses antibióticos que a gente normalmente ingere. E esse é o grande problema, tá? Foi essa motivação que fez com que a gente começasse a trabalhar com compostos de coordenação para aplicar em atividade antimicrobiana. E aí, só para nos amparar, a gente tem 2 estudos aí, né? Tem um da Organização da Resistência Global aí de Micro-Organismos, né? Uma em 2004 e a outra em 2017, que relaciona aí a resistência a medicamentos de algumas bactérias, né? E aí a gente vai focar em 2 aqui, né? Você tem a Escherichia coli e Streptococcus aureus. Tem as que causam pneumonia, tem a salmonela, tem a que causa gonorreia, mas especificamente o que chamou a atenção da gente são 2 bactérias que são muito comuns, que é a Escherichia coli e Streptococcus aureus. Uma gram-negativa e outra gram-positiva, tá? A gente queria saber por que essas bactérias estão adquirindo uma resistência tão grande. Parte disso é em função desse uso indiscriminado, né, de sistema de antibióticos, né? Um exemplo, um dado para vocês. O Centro Europeu de Prevenção, né, para resistência, né, antimicrobiana, né, estima que entre 2015 até 2050, você tem anualmente em torno de 670 mil infectados e 33 mil mortes só na região da Europa, tá? A um custo anual de 1,1 bilhão de euros. Tá? Então, é um mercado em franca ascensão. Né? A partir do momento que você tem um número de infectados, você também busca uma demanda de novos medicamentos para justamente combater essas superbactérias. Olha o CDC norte-americano, né? Você tem 2 dados aí, um de 2013 e outro de 2019, né? E apesar daqui você ter uma diminuição aí em torno de 18% no número de mortes, ainda e de infectados, você ainda tem, né, uma quantidade muito grande de pessoas infectadas por bactérias, tá? A um custo muito grande. Veja, a gente tem esse estudo aqui nos Estados Unidos, mas aqui no país a gente sequer trabalha com isso, tá? E aí, o que aconteceu no meio dessa história toda? Tá? Quando a gente estava trabalhando, o que aconteceu? Quem que veio? Veio o tal do coronavírus. Tá? O coronavírus apareceu no mundo, né? Em Wuhan, tem gente que fala na Itália, tem gente que já fala que estava circulando há muito mais tempo e a gente não sabia. Mas no Brasil foi exatamente dia 21/3/2020, foi o primeiro caso de Covid. A partir do momento em que o SARS-CoV-2 entrou na jogada, a maioria dos laboratórios, inclusive, pessoal, o laboratório parceiro que trabalhava com a gente com atividade antitumoral, mudou para cá. Por quê? Porque, na realidade, agora o foco de financiamento estava todo na descoberta de um antiviral ou de uma vacina para esse coronavírus, para esse Covid. Tá? E aí, eu fui recentemente fazer uma pesquisa para ver, né, esse paradigma, né, a mudança, né, do padrão aí de resistência antibacteriana quando o cara estava internado com Covid. Porque quando o cara está lá na UTI, ele fica, além da Covid, ele ainda está exposto a todo tipo, a toda sorte de micro-organismo.
E dependendo do tipo de organismo, do micro-organismo que ele pega, da bactéria que ele contrai, tá? A morte, ela não vem, apesar da incidência, apesar dele ter sido internado pela causa Covid, a morte, muitas das vezes, pode não ser por conta disso. Pode ser em função de outro tipo de patologia. E aí fizeram um estudo, né, lá em Nova Delhi, na Índia, com 492 pacientes internados, né, na UTI. E o que eles viram, né? Viram que eles começaram a utilizar de forma desenfreada antibiótico para justamente manter o cidadão sã naquele processo de convalescência enquanto ele estava lutando contra o Covid, né? E automaticamente o que aconteceu? Esse uso desenfreado dentro do hospital causou ali um mecanismo de resistência do sistema bacteriano de algumas bactérias, né? Então, uma vez que a dinâmica desse SARS-CoV é imprevisível, né, você também tem que ter dentro do hospital, essa é a conclusão deles, né? Uma ação de forma a minimizar ou diminuir. Você tem que ter uma política de utilização de antibióticos. Veja, a gente está falando da Índia, né? Teve aí uma nova cepa que foi desenvolvida na Índia, né? Cepa do Covid, tá? E, por fim, né? Esse estudo destaca que o uso de antibiótico para doença respiratória devido ao Covid, em comparação com o antibiótico, ele aumentou. E aqui o que a gente estava fazendo? A gente estava tomando azitromicina a rodo, tá? Esse é o grande problema. A partir do momento que você cria resistência, essas bactérias que são extremamente simples, Escherichia coli, Streptococcus aureus, se tornam resistentes a ponto que a azitromicina, tá? Outros antibióticos de amplo espectro não consiga vencer esse tipo de contaminação. Então, nesse período pandemia, nós tivemos um aumento grande aí de alguns antibióticos que pode ter ocasionado a resistência bacteriana dessas cepas aqui, tá? E não tem estudo ainda. A gente não está preocupado com isso agora. É a tal síndrome da gente correr atrás do ônibus depois que ele já saiu do ponto, tá? E, atualmente, o que a gente tem, né? A gente tem aí um estudo de coordenação medicinal aí, principalmente compostos de rutênio, compostos de cobalto, né? Em cima dessas duas bactérias, né? A E. coli e a S. aureus, tá? Uma é gram-positiva e outra é gram-negativa. E, normalmente, ela é transmitida como? Alimento contaminado, né? Então, você vai lá, o cara está contaminado com Streptococcus aureus, vai lá e pega o alimento e se contamina, né? E tem resistência a vários antibióticos, inclusive penicilina, metilcinina, vancomicina, entre outros. São vários que essas duas bactérias específicas já são resistentes. Então, como que a gente classifica essas bactérias, né? Normalmente, a gente usa uma coloração de Gram, que é a fucsina, que é um corante. E quando a bactéria é classificada como gram-positiva, é quando ela só tem uma camada lipídica, né? Ela é composta por uma única camada de lipídios, que é justamente essa daqui, tá? Essa camadinha aqui. Agora, quando você tem uma gram-negativa, você tem mudanças de cores, né? A gram-negativa, ela colore de forma avermelhada, positiva azul. E esse avermelhado vem justamente em função da dupla camada lipídica, né? Então, vários estudos foram feitos, mas eu estou destacando aqui o do Kumar, que normalmente a gente utiliza ele como base, né? Estudos de compostos de cobalto, de níquel, de cobre, de zinco, né? Justamente para trabalhar atividade antitumoral, fazer estudos antitumoral, além de outros tipos de estudo, eletroquímico, determinação estrutural,
Tá? Então, a química de coordenação já está começando a mirar, já está começando a aprofundar, mirar não, miramos, nós já estamos mirando há um tempo, mas começando a aprofundar justamente esse estudo relacionado a esses, relacionados a essas a essas bactérias, né? Bom, a segunda parte, né, é justamente a atividade antumoral. Como eu comentei com vocês no início, eu comecei a trabalhar com atividade antumoral por conta da Elisângela. A Elisângela é uma colega da minha irmã, ela fazia doutorado lá na UFO, e ela não tinha material para testar a atividade antumoral. E eu tinha lido nas minhas anotações que o composto que eu estava desenvolvendo, que era o composto de partida, ele tinha atividade antumoral, só que o meu foco não era atividade antumoral, meu foco era fotoconversão de energia. Ela, não, me cede um pouquinho. Eu cedia com dor no coração, porque era 1 grama, para mim era muita coisa. Eu ia lá, cedia, ela fazia os testes e vocês vão perceber no final que gerou um monte de artigo aquilo. Aí eu nem dava bola para aquilo. Mas, enfim, chegando aqui, eu comecei a trabalhar justamente com essa atividade antumoral, porque tem alguns laboratórios parceiros aqui dentro da UFMT. E também, a grande incentivo para isso foi a incidência global de câncer e dos estragos que esse câncer faz, tá? Então, isso são dados mais antigos, tá? Mas, em 2008 a 2012, você tem aí um acréscimo de quase 12 milhões, né, de acometidos por câncer, que pode chegar a 25 milhões nas próximas 2 décadas. Veja, nós temos aí um total de 14 milhões de desempregados, pensa isso. São 10 milhões a mais de pessoas acometidas por câncer. E câncer tem vários fatores, né? Não são só fatores genéticos, mas também são fatores ambientais que podem acometer a pessoa e ela começa a desenvolver algum tipo de tumor, né? Em países desenvolvidos, aqui a gente tem o José de Alencar Gomes da Silva, né, que é o Instituto do Câncer, né, no Rio de Janeiro. E, especificamente, só aqui em Mato Grosso, a gente tem em torno de uma estimativa aí em 2016 para cá, em torno de 600 mil pessoas aí, tá? Um crescimento, tá? Em torno de 9.700 novos casos em Mato Grosso, 600 mil no país, 9.270 casos em Mato Grosso, só na capital em torno de 4 mil casos de câncer, tá? É muita gente no país, tá? E é uma doença cujo prognóstico não é bom, tá? E o tratamento é muito caro. E como é que acontece esse tratamento? Olha, ou você opera, ou você faz radioterapia, ou você faz quimioterapia, tá? Não tem outro tratamento alternativo, não tem uma pílula que o cara vai lá e toma e você está livre do câncer, tá? Não tem, por exemplo, um chá, alguma coisa nesse sentido, tá? Que teve um estudo, né, com metodologia, com duplo cego, em que um determinado fármaco, ou raizada, ou garrafada, seja lá o que for, tem aí uma ação efetiva, tá? Normalmente, a intervenção cirúrgica, ela acontece quando você tem cânceres operáveis ou quando eles estão num local em que a presença dele causa mais mal à saúde do que a própria operação. Tá? Radioterapia e quimioterapia, radioterapia normalmente é uma técnica em que você tem cânceres localizados e que a pessoa está ali num pós-tratamento. Tá? E a quimioterapia é justamente onde a gente quer focar. Por quê? Porque Rosenberg, lá em 1965, ele já começou a trabalhar com compostos de coordenação para tratamento do câncer, né? Essa daí é uma cisplatina, que é um composto coordenado de platina, né? Quadrado planar aqui, né? Você tem ali
2 cloros e 2 amônias, num ângulo de 90 graus entre elas aí, tá? É um composto que normalmente é utilizado aí em quimioterapia, tá? E só que tem problema, né? Esse composto tem uma elevada nefrotoxicidade, então ele causa mal por rins, náusea, vômito, anorexia, otoxicidade, neurotoxicidade, desenvolvimento de resistência a medicamentos. Ou seja, o efeito colateral da administração desse medicamento é muito grande. Aí ele causa muitos problemas no organismo. Então, pensando nisso, né, a partir dessa cisplatina, vários outros elementos à base de platina, de complexos à base de platina, foram desenvolvidos, né? Muitos aprovados no Japão, na Coreia, na China, por FDA nos Estados Unidos, tá? Então, vários outros compostos baseados na platina foram desenvolvidos. Mas, né, sempre tem um mais, a gente viu na literatura que tem vários compostos à base de rutênio que também tem essa propriedade. Parte dessa propriedade na capacidade que o rutênio tem de imitar o ferro. Lembra do ferro lá na hemoglobina? Tá? Na superfície da célula, você tem receptores ali para poder reconhecer o ferro, para aproximar a hemoglobina ali, para ocorrer o processo de transferência gasosa ali, para poder fazer o processo de respiração celular. O que a gente sabe é que quando você tem uma célula tumoral, esses receptores de transferina, né, eles são muito maiores, tem maior quantidade do que em células normais, tá? Isso faz com que, na realidade, a possibilidade dele atrair não um átomo de ferro, mas extrair o meu composto de rutênio seja maior, tá? E uma vez que esse rutênio entra dentro da estrutura de uma célula tumoral, tá? Ele pode fazer com que, né, ocorra uma modificação estrutural lá no DNA, tá? Ocorreu modificação no DNA, tá? Não, gente, não é isso não, tá? Não é o Homem-Aranha quebrando o DNA aí, não, tá? O que pode acontecer? Pode acontecer aí um cross-link, que é justamente o rompimento ali, não é a substância da aranha que picou o Peter Parker, que vai lá e insere. Não tem nada disso. O que vai acontecer? Ele simplesmente vai interagir com a estrutura do DNA, tá? E vai incorporar ali justamente nessa estrutura. A partir do momento que ele incorpora ali na estrutura do DNA, ele foi atraído pelo aquele aumento de receptores de transferrina, ele entrou dentro da célula, né? Entrou dentro da estrutura do DNA e começou a modificar a sua estrutura. Bom, a célula tem um mecanismo interessante, conhecido como apoptose. Quando você tem uma modificação em termos de estrutura do DNA em uma determinada célula, pode acontecer vários processos, e entre eles, né, um dos processos é a apoptose, que é justamente a célula se programar para morrer. Ou seja, ela começa aqui a formar alguns prolongamentos, e nesses prolongamentos eles vão simplesmente separando essas organelas, né? São corpos que a gente chama de corpos apoptóticos. A partir do momento que ocorre essa fragmentação, vem aqui o fagócito, engloba esse material e simplesmente faz o processo de digestão. Ou seja, a célula se programa para morrer. Então, como o rutênio tem essa capacidade, assim como a cisplatina, né? Então, tornou-se um campo interessante para a gente desenvolver um tipo de fármaco que possa atuar de forma específica em um tumor, sem que ele cause todos aqueles efeitos, nocivos, né? Aqueles, a palavra efeito colateral, né? Então, nós criamos, eu tenho um grupo, né, que é o grupo de química supramolecular. Nós trabalhamos no laboratório de estudo de materiais. Oi. 5 minutos. 5 minutos, tá?
Nossa Senhora. Eu vou passar bem rapidinho, tá? Então, dentro desse laboratório, o que a gente faz? A gente, por exemplo, tem um estudo que a gente desenvolveu para atividade diante da leishmania, né? Então, aí eu tenho um exemplo aí de leishmaniose, tá? Então, a gente desenvolveu esse estudo junto com o professor Wagner Weber, que ele viajou, né? Ele não está mais na UFMT, né? Com a Isabel, né? E nós trabalhamos com esses dois tipos, né? Com essas duas partes, né? A mastigota e prostigota, né? Que são fases aí da leishmania. Quem fez o trabalho, o estudo, foi o Márcio, né? Nós trabalhamos aí, primeiro, eu estou mostrando o efeito aí da viabilidade celular do material, né? Que a gente desenvolveu, que o Márcio desenvolveu. A primeira, que é o mastófago infectado, né? Quando você tem lá o parasito dentro do macrófago, né? Então, nós vimos aí que o aumento da concentração, ele diminuiu, né, a porcentagem desse macrófago infectado. E na forma mastigota, que é justamente do parasito, nós também tivemos uma redução aí da carga parasitária, né? Também o trabalho do Anderson, nós trabalhamos com atividade microbicida, usando as duas bactérias, né? Usando a Streptococcus aureus e a Escherichia coli. E aí a gente viu que os complexos de cobalto também diminuíram aí a carga bacteriana. Aqui é um trabalho que foi desenvolvido, a gente está em fase também de conclusão da escrita da Kelly. Nós fizemos aí, né, também atividade antitumoral com a E. coli, né, e Streptococcus aureus. Então, a gente fez aqui um teste com getamicina, que é um antibiótico, e mediu o halo de inibição. E nós vimos que, por exemplo, quando eu trabalho com o ligante livre, ele não tem resistência. Aliás, ele é resistente, né? Mas quando eu trabalho com os complexos que ela sintetizou, você tem aí uma diminuição, né? Um aumento do halo, indicando que você tem uma atividade biológica aí. Além dessa atividade biológica, né, microbicida, você tem aí também um aumento da fagocitose que a gente observou. Então, eu estou mostrando aqui duas células, uma que fagocitou e outra que fagocitou e matou. Isso aqui é um fagócito, tá? Então, aqui dentro, em vermelhinho, aqui é a bactéria. Então, nos trabalhos da Kelly, nós vimos que ele aumentou o índice de fagocitose para as duas bactérias e também aumentou o índice microbicida, ou seja, né, ela ativou o processo de morte dessa célula. O Dário também trabalhou conosco lá, fez também trabalhos com cobalto, né? Aí está aí os dados que ele obteve. E aqui, especificamente, esses compostos de cobalto, a gente observou que teve aí só um aumento considerável no índice de fagocitose. Tá? De células tumorais, a gente trabalhou com a célula MCF7. Então, está aqui, ó, o aglomerado de célula MCF7. Tá? Nós fizemos um estudo tumoral, o primeiro quem fez foi a Andresse, né? Então, vocês podem perceber que quando ela trabalhou com um composto de butênio, com o ligante 4-aminopiridina, você teve um aumento considerável, né, da atividade antitumoral, né? E aí a gente viu que essa atividade antitumoral acontecia por fagocitose. O Fabrício também trabalhou com atividade antitumoral, né? Ele trabalhou com dois compostos específicos, nós também observamos aqui, né, que foi uma atividade aumentada, né, com a administração do composto de coordenação, né? E com esse dado aqui, né, que é a citometria, a gente viu que a prevalência, né, das células no processo, né, de administração foi justamente morte por apoptose. Dos grupos, né? Então a gente fez, como eu comentei, né, rapidinho, a gente fez compostos com oxalato e amina, né, que geraram esses trabalhos, né, com vários tipos de células cancerígenas.
leucemia, carcinoma, câncer de mama, câncer de pele. Aqui é um trabalho que a gente fez de fotoconversão de energia, né? Um trabalho fotoquímico. Teve uma aluna que trabalhou só com o estudo teórico da molécula que o Márcio desenvolveu, né? Tem outros trabalhos, eu trabalho com alunos também da engenharia, né? Que aí a gente fez aí uma encapsulação de metais pesados em pasta de cimento. No grupo, pessoal, esses aqui são alguns equipamentos que eu tenho, né? É um espectrofotômetro na região do infravermelho, ultravioleta visível, um TG-DSC. Tá aí o meu grupo, tá? Aqui o Fabrício, né? O Dário e a Kelly estão fazendo doutorado lá em São Carlos. O Raul, né? Saiu para fazer doutorado na UNB ou na Federal de Paraná, e ele não me falou, não sabe para onde que ele vai. A Fernandinha, eu perdi ela pro Adriano, né? A Marisete, a Indra, o Márcio, ele está voltando aí, ele sempre é professor, foi professor substituto aí. Aqui, os mestrandos que eu tenho hoje. A Mariana está trabalhando com cobalto. A Danúbia está trabalhando com síntese de ligantes, né, junto com o professor Claudemir. Né? O Luiz é engenheiro, vai trabalhar também com encapsulamento de metais pesados em pasta de cimento. Eu tenho aí também uma galera da iniciação científica. Né? A Raquel está trabalhando com compostos de cobalto. Tá? Tem aí o Hans, está trabalhando com rutênio, tá? Fez inscrição. Vamos ver, né, Hans? Se tiver aí. O Everson está trabalhando com composto de níquel numa outra linha que eu estou criando para atividade fúngica, tá? O Pedro está trabalhando com a simulação, com parte de cálculo computacional, né? Aí são os egressos que eu tenho, né? Alguns deles, né? O Andressa, o Anderson, a Kelly, a Cátia, o Dário, todos os mestres passaram por nós lá. Aqui são os professores parceiros, o Jackson, Claudemir, a Joyce, o Wesley e o Eduardo. Dos laboratórios, o laboratório da professora Elisângela, lá na Federal de Goiás, né? O laboratório de imunologia da relação materno-infantil da professora Denise, do professor Eduardo, está aí o grupo que nos ajuda ali na parte biológica, tá? E, especificamente, o grupo que faz as medidas para a gente no laboratório materno-infantil. Aqui está a minha digníssima esposa, tá? A Adriele, a Mami e a Gabriela. Pessoal, é isso. Muito obrigado. Desculpe o atropelo aí, né? Eu acabei me alongando um pouquinho. Professor Wagner, muito obrigado pela sua palestra. Infelizmente, não vai dar muito tempo da gente conversar e entrar em algumas perguntas, mas agradeço muito. Eu vou deixar aqui no chat o meu e-mail. Caso alguém queira fazer alguma pergunta, o laboratório está aberto à visitação, só com distanciamento, né, galera? Mas estamos à disposição. Okay?